Abre lá em Tito, capítulo 2, depois ali de Tessalonicenses, Timóteo 1 e 2, Tito, capítulo 2. Você vai ler comigo dos versos 11 até o 15. Tito 2, verso 11. Todos lá? Amém. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te menospreze. Peço que você feche seus olhos e ore comigo. Deus Pai, santo, bendito e amado, rendemos graças a Ti, como disse o apóstolo Paulo, em tudo devemos dar graças. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia que nos seguem todos os dias, até a eternidade. Obrigado pela Tua vontade revelada na Tua palavra e principalmente no Verbo que se fez carne, a Ti, Jesus, nós nos rendemos. Tu és o amado das nossas almas. Rendemos graças também a Ti, Espírito Santo, que testifica das coisas eternas em nossas vidas. Paizinho, te peço que cada um de nós aqui, os em casa, que estão em casa, sejamos ministrados pela Tua palavra, por aquilo que foi útil para aquela igreja que acabamos de ler, e também é útil, proveitoso para nossas vidas no dia de hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar. Louvado seja Deus. Ainda nesse capítulo, vamos ler o começo dele, capítulo 2 de Tito. Agora, viu como eu sou bonzinho? Você vai ler sentado agora. Do 1 até o 10. Diz assim: Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Exorta os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Exorta, de igual modo, os jovens, para que sejam equilibrados. Que a tua conduta seja exemplo em tudo. Na doutrina, mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo adversário seja envergonhado, não tendo como nos criticar. Exorta os servos, para que sejam submissos a seus senhores, em tudo, agradando-os sem reclamar. E que não furtem, em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Vou pedir para alguém me alcançar água ali, por favor, que eu esqueci. Minha pequena garrafa. Muito obrigado. Então, irmãos, hoje a gente dá uma pausa, obrigado, no Evangelho de Marcos, para começarmos. A gente teve a ideia de, uma vez por mês, tratarmos de uma dessas cartas pastorais do apóstolo Paulo, que foram muito úteis para cada uma das igrejas às quais ele direcionou e para nós também, com certeza. Aqui, então, uma carta de Paulo a Tito. Tito, que foi discípulo de Paulo, foi presbítero, enviado por Paulo nessa igreja. Essa igreja está em Creta. A ilha de Creta era uma das maiores ilhas do mar Mediterrâneo. Ele foi justamente enviado como pastor daquela igreja, exatamente como Paulo fez
com Timóteo também, que foi enviado para Éfeso. Provavelmente essa carta aqui são respostas de um relatório que Tito fez para o apóstolo Paulo. É uma carta de instruções, de dever pastoral e também das práticas para o povo. Um povo, como diz o texto, consagrado às boas obras. São orientações. O objetivo de Tito, então, é conduzir a igreja à maturidade, produzindo um estilo de vida condizente com a sã doutrina, ou com a vida cristã. Com certeza é útil para nós aqui. Você viu que nós lemos em 2 partes. Você leu, pode chegar em casa dizendo, eu li todo um capítulo hoje da Bíblia. O capítulo 2 de Tito se divide em 2 partes. Dos versos 1 ao 10, que a gente leu agora, nós vemos os imperativos de Deus. Ou seja, as demandas de Deus. Ele dando instrução de como ele quer que esse povo qual seja a conduta deles, se porte. E dos versos 11 até o 15, nós vemos os indicativos de Deus, ou a providência de Deus. Por exemplo, ali nos primeiros versos, ele fala que ele quer que os homens sejam equilibrados, sadios na fé, que a mulher não seja apegada ao vinho, que dê exemplo para as mais novas. Aí na outra parte, nós vemos Deus dizendo que é Ele quem redime e quem purifica o seu povo. Na Bíblia de Estudo, Almeida Revista Atualizada, talvez alguém tenha aqui, ela traz os 2 subtítulos nesse capítulo, que diz o seguinte: o primeiro, os deveres de várias classes de pessoas crentes. O segundo subtítulo, os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Então, você viu comigo dos versos 1 até o 10, pessoas de grupos diferentes. E também os deveres de Tito. O dever principal de Tito, então, é traduzir uma doutrina sadia para uma prática sadia nessas vidas, aplicando nas vidas desses diversos grupos da igreja. Nós vimos aqui. Então, ensinando eles na sã doutrina. O alvo do ministério de Tito, para os homens mais velhos, era fazer deles exemplos morais na igreja. Como você leu comigo, diz que eles são exemplos quando eles se tornam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, disciplinados, ou seja, sadios na fé, no amor, na paciência. Quando esses homens mais velhos são piedosos, por meio da confiança em Deus, do amor pelas pessoas e por uma esperança perseverante. Vimos também que o alvo de Tito para as mulheres mais velhas era fazer delas discipuladoras das mais novas. Elas deviam levar uma vida espiritual madura. E do mesmo modo, diz ali, do mesmo modo, ou seja, como os homens, elas têm que ser semelhantes, como os homens na reverência, na dedicação, no viver santo, evitando fofoca, não sendo apegadas ao vinho, não caluniando ninguém. E dessa forma, nessa conduta, elas serão mestras do bem, instruindo pelo exemplo. Então, elas são como discipuladoras das mais novas, mais jovens. E essas jovens têm que ser um exemplo do evangelho na igreja. Como? Amando o marido e os filhos, sendo equilibradas, puras, diligentes no lar, sendo bondosas, sendo submissas aos seus maridos e à palavra de Deus. Tito fala também aos jovens. Ele estimula esses jovens para ter uma vida de domínio próprio, para que ninguém possa falar mal deles e que eles também sejam um exemplo de conduta e zelo pela palavra de Deus. E ainda, por final, ele fala dos escravos. Caso você não saiba, na igreja primitiva, grande parte dos cristãos eram escravos, servos. Diz que esses servos, eles têm que ser vitrine da sã doutrina. Quando eles são completamente submissos aos seus senhores, quando eles são respeitosos, honestos e fidedignos. Mas será que Tito ia conseguir transformar essa gente? Ele ia ser eficaz aplicando esses requisitos de Deus na vida das pessoas? É claro que não. Porque quem salva, transforma e santifica as nossas vidas é Deus, por meio da sua graça. É a graça de Deus que opera em nós. Esse texto, que você leu comigo, ele fala exatamente
da graça de Deus. A graça, que no original é charis, no grego, deu origem à palavra caridade, carisma, carismático. E quando a gente fala da graça no meio cristão, a gente tem uma resposta. O que é a graça? Bem minimalista, né? Em 4 palavras nós dizemos: a graça é o favor imerecido de Deus. Quem já falou isso? Todos nós falamos isso. Acontece que A.W. Tozer, que foi um teólogo, ele se aprofundou nessa definição da graça, quando ele disse: a graça é o bel prazer de Deus que inclina a outorgar benefícios sobre os que nada merecem. Berkhoff, que é outro teólogo, disse: a graça é a imerecida operação de Deus no coração do homem, operação efetuada mediante o Espírito Santo. A graça não é simplesmente um favor imerecido, é um favor concedido aos pecadores que mereciam a ira de Deus. Se alguém aqui acha que merecia alguma coisa, saiba que eu e você merecíamos o inferno, se não fosse a graça de Deus. A graça é bondade de Deus, é um princípio dinâmico, ativo e operante na vida dos crentes. Como a gente leu em Tito 2, 11, 2, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando. Pois a graça é a iniciativa soberana de Deus em favor dos pecadores. Isso é a graça. E toda a nossa vida cristã é conduzida e capacitada pela graça de Deus. É o amor de Deus Pai agindo na vida de seus filhos. Isso é graça de Deus. Tanto que o apóstolo Pedro fala, lá em 2 Pedro 3,18, você conhece: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então a motivação de Tito para o ministério dele, nessa igreja, com esses irmãos, veja, ele cuidava não só de uma igreja, das igrejas da ilha. A motivação dele era a disponibilidade e o poder transformador da graça divina, oferecida por meio do sacrifício de Jesus. Então nós vemos, no texto que lemos, a gente vai concentrar na segunda parte, do 11 ao 15, nós vemos a providência de Deus operando na vida desses irmãos e também nas nossas, a graça de Deus que salva, que transforma e santifica. O primeiro ponto, você vai ler comigo de novo, os versos 11 e 12, é a graça que salva. Verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Até aqui. Peraí, mas Jesus vai salvar todo mundo no final da história? Algumas pessoas têm dúvidas. Não, Jesus não vai salvar todos. Mas está escrito, pastor. Essa ideia de que Jesus vai salvar todo mundo no final, vai acabar em pizza, se chama universalismo. Pensa, se Jesus se houvesse a possibilidade de salvar todos no final, para que ele sacrificou? O texto não está falando de universalismo. Quando ele fala, vai trazer salvação a todos os homens, está falando da humanidade, de todo tipo de homens, como a gente leu ali no começo, né, o homem mais velho, a mulher mais velha, o jovem, os servos. Ele vai salvar todo tipo de homem, de toda idade, de toda espécie, de toda classe social. É disso que está falando o texto. Mas me chama a atenção a palavra manifestou. A graça de Deus se manifestou. Ela aconteceu antes da fundação do mundo. Se manifestou em Cristo Jesus no passado e ela se completa no futuro. Abre comigo rapidão, deixa esse texto marcado. Efésios 1. Volta um pouco, né? Efésios. Alguns aqui me vêm repetindo isso várias vezes. Um texto que eu amo demais. Efésios 1, 4 e 5, e depois lemos o 2, 8 e 9. Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 5. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Olha lá o 2.
versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe ou se vanglorie, né? Diz algumas versões. Romanos 5,15, Paulo diz, mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A ofensa entrou por Adão e a graça de Deus se manifesta, se concretiza no segundo Adão, o perfeito, a saber, Jesus. Então, essa graça que salva, ela traz salvação para todos os homens da humanidade, né? Para todo tipo, como eu já falei, masculino, feminino, menino, menina, novo, velho, avançado de idade. Ele salva porque ele quer um povo que ele mesmo congrega para ele. Salva, quando fala de todos, também está falando de um povo de toda raça, língua e nação. Não só os judeus, judeus e gentios, judeus e não os judeus, inclusive eu e você. E ele manifestou-se a todos, sem considerar a idade, sexo, posição social, como eu já falei. Essa graça que salva, ela ensina. Porque o 12, leia comigo o 12, diz assim, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. A graça que salva ensina. Ensina como um pedagogo. A ideia aqui no original é um pedagogo. Alguém que conduz uma criança pela mão nos seus primeiros passos, ou uma professora alfabetizando as crianças. A graça nos educa no caminho e na linguagem do amor. A graça educa ensinando, nos disciplinando, aconselhando, confortando, incentivando, nos admoestando, guiando, nos convencendo do pecado, retribuindo e restringindo as nossas vidas quando necessário. É tudo pela graça. Pois a graça de Deus que nos educa no caminho da salvação. E essa graça nos transforma. Ela vai nos educando e nos transformando. Transforma os desejos do nosso coração. Transforma as nossas inclinações, os nossos pensamentos. O nosso prazer passa a ter um único alvo. Cristo Jesus. Tem que ser o maior prazer das nossas vidas. O texto diz que ela nos ensina o quê? A renunciar. Ensina-nos para que, renunciando, ela nos ensina a rejeitar, a desdenhar, a ter repulsa do quê? Segue o texto. Da impiedade e das paixões mundanas. O que é a impiedade? Não sei se você já meditou nisso. Num sentido vertical, a impiedade é uma falta de reverência com as coisas de Deus, é uma frieza diante das coisas sagradas, é um sacrilégio de muitos, expresso em palavras, em atitudes, de quem vive a vida, deixa a vida me levar e dá as costas para Deus. Já numa relação horizontal com os homens, ela simplesmente, a impiedade é a violação dos direitos humanos. Venha a mim o meu reino, seja feita a minha vontade. E as paixões mundanas? Paixões mundanas, né, nós sabemos bem, né, o que são as paixões mundanas. Elas são fruto da impiedade. São luxúria, lascívia, desejos indevidos. É o homem tendo em si mesmo o alvo do seu prazer. Paixões mundanas. Né? Como Paulo diz em outro momento, os homens que são amantes de si mesmos. Né? Eu me agrado no que eu faço, me contento com o que eu conquisto, com o que eu tenho, com o que eu posso, o que eu sei. Isso são paixões mundanas. Segundo o uso bíblico desse termo, paixões mundanas, os desejos mundanos ou pecaminosos incluem o desejo sexual desordenado, alcoolismo, o desejo excessivo de posses materiais e agressividade. Isso também são paixões mundanas. A impiedade, de uma forma resumida, é idolatria mais imoralidade. E a impiedade do texto mais as paixões mundanas é o combo do inferno. McLanche feliz, podre, combo do inferno.
Mas como que nós podemos, o texto diz, falando aqui, volta lá para o 12. Vivamos neste mundo. A graça nos educa para rejeitar essas coisas, vivendo nesse mundo. E como nós, ou os salvos, né, aqueles que são salvos, podem viver nesse mundo? Qual é o jeito que temos que viver? O texto responde, olha lá comigo. De maneira sóbria, justa e piedosa. Temos que viver. Eu costumo falar, né, em tom de brincadeira, mas é verdade. Pastor, como que eu posso agradar a Deus? Falei, olha o que o povo está fazendo lá fora e faz tudo ao contrário. É assim que nós agradamos a Deus. Né? Então, de maneira sóbria, justa e piedosa. É o contrário do que os homens sem Deus estão fazendo. É a antítese do homem centrado em si mesmo. E é isso que Paulo está falando. Lá naquela época, nessa ilha, também em Roma, em Jerusalém, e hoje na nossa realidade. Vemos o homem sem Deus totalmente entorpecido na sua vaidade. Os homens são injustos, desonestos, caluniadores, defensores dos seus próprios interesses. Vão vivendo uma vida vã e vazia. Comendo, bebendo, se deleitando na finitude desse tempo, dessa vida, sem pensar na eternidade. Assim são aqueles apaixonados pelas coisas do mundo. Mas a graça que nos salva, continua o texto, né, que nós vemos que vai nos salvando e no processo vai nos ensinando, ela é a graça que transforma também. Veja o verso 13. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A graça que salva também é a graça que transforma. Nos transforma por meio do Espírito Santo, operando em nossas vidas. Para quê? Para nós vivermos aqui e agora uma vida de autodomínio, de justiça e de devoção a Deus. A mesma graça que salva o pecador é a graça que redime o pecador dos seus pecados. A mesma graça que salva, transforma o pecador para justificado, transforma o imundo, o impuro, para purificado. E eu espero que tenha acontecido isso contigo. Meditando nessa graça que transforma, eu lembrei de Davi. Lembra Davi? O rei Davi? Foi o Davi que matou Golias, o grande campeão das batalhas de Israel, depois o maior rei daquela nação. Que homem! Mas nós nos esquecemos. Ele foi um péssimo pai, ele foi adúltero, lembra da história da Batseba? E foi um assassino também. Mandou matar o marido da Batseba, engravidou dele. Mas ele era um homem, se você já leu os Salmos, que se arrependia e clamava pela misericórdia de Deus, rasgava suas vestes diante de Deus e que foi transformado no processo. Também falando dessa graça que transforma, talvez você já tenha ouvido uma canção muito famosa, Amazing Grace. Ela tem mais de 300 versões. Depois pesquise na internet a biografia de John Newton. John Newton foi o autor de Amazing Grace. Perdeu sua mãe com 6 anos de idade, bem rápido. E viveu uma vida promíscua. O pai dele era capitão da marinha. Ele se tornou mercador de escravos, contrabandista de escravos na sua época, 1700, se lá vai rolha. E ele, numa tempestade, numa dessas viagens do navio cheio de escravos, estava quase para naufragar, ondas terríveis, ele se arrepende de seus pecados e clama pela misericórdia de Deus. Ele foi transformado pela graça salvadora, transformadora, que alcançou a sua vida. Ele passou então de um homem promíscuo para um crente em Jesus, de um mercador de escravos para um dos maiores defensores da abolição da escravatura na Inglaterra na sua época. A graça de Deus transforma. Ela nos faz transformados no jeito de pensar e viver. Como, diz o texto, verso 13, aguardando a bendita esperança. A graça faz de nós os que têm paz em meio ao caos. Aqueles que aguardam no Senhor têm paz.
Lembra, a paz que excede todo entendimento. A paz que é fruto da bendita esperança. A graça de Deus nos educa a fim de vivermos vidas consagradas enquanto aguardamos na bendita esperança. Aqui quando ele diz aguardando, o texto no original está dizendo de olhar para frente com paciência. Aguardar desse jeito. E fazendo isso, o nosso viver é transformado. As nossas atitudes mudam. Nós somos transformados de ansiosos para aqueles que aguardam no Senhor. Eu não sei se você sabe, mas a ansiedade, todos nós somos ansiosos. A ansiedade é o pior de todos os males psicológicos da atualidade. Somos ansiosos. Vivemos tempos do para ontem. E a ansiedade pode causar gastrite, úlcera, colites, taquicardia, hipertensão, dor de cabeça, enxaqueca, doenças psiconeurológicas como toque, transtorno bipolar, anorexia, depressão, esquizofrenia. Vivemos em tempos de ansiedade. Mas eu e você precisamos descansar. Descansar na bendita esperança. E fazendo isso, o que nos transforma é a certeza. É a certeza do quê? Do aparecimento futuro. No verso 13. Bendita esperança e o aparecimento. Ou seja, aqui no 13 ele fala do aparecimento do Cristo que vai aparecer, mas lá no 11 ele já falou do Jesus que se manifestou. Então, somos salvos lá atrás, estamos sendo salvos no presente e na glória futura se completará de uma vez por todas a nossa salvação. Tenho falado isso, vivemos a tensão do já e ainda não. Somos salvos? Sim, fomos salvos antes da fundação do mundo, como lemos em Efésios, mas hoje o que vai dizer se somos salvos é se nós descansamos nessa bendita esperança. É se nós olhamos para frente com paciência e aguardamos, temos os nossos olhos na cruz do nosso Redentor. Diz o texto, da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Essa esperança é a realização daquilo que nós precisamos anelar, aguardar mais. A nossa maior expectativa, mais ardente, tem que ser essa esperança da manifestação de Cristo Jesus em sua glória. Essa esperança é chamada de bendita, diz o texto. Bendita esperança, pois ela comunica bênção, felicidade, deleite e glória. É bendita porque não é qualquer esperança. É uma esperança bendita, viva e eficaz, porque ela é dada por Deus. Deus que é fiel e justo a sua palavra. Se nós não descansamos, irmãos, pecamos. Porque o pecado quer desfrutar de uma graça futura hoje, aqui, já. E nós queremos o homem que é ansioso, que não descansa no Senhor, quer a cota da sua glória hoje, agora, ao invés de aguardar por essa glória futura que nos é revelada. Temos que lutar contra a ansiedade. Temos que descansar nessa bendita esperança. Meditar no Evangelho, o Evangelho de Cristo, da nossa salvação. Porque, afinal de contas, pensa comigo, o Evangelho já nos deu o maior spoiler de todos da face da terra. Nós já sabemos o final da história, que na verdade foi lá na cruz. Jesus venceu o pecado e a morte. Por que nós devemos aguardar, confiar nessa bendita esperança? Porque o seu fundamento é imutável, porque o autor dessa esperança é glorioso, porque o seu objetivo é maravilhoso, vida eterna, salvação, glória de Deus, porque os seus efeitos são preciosos e o seu caráter é eterno. À medida que nós aguardamos, ou seja, apoiamos a nossa fé nessa bendita esperança, vamos sendo transformados no caminho. A graça que salva é a graça que transforma, é a mesma graça que nos santifica. Terceira parte do texto. Veja o verso 14 comigo.
o aparecimento, vou ler o 13 de novo junto com o 14. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Que texto maravilhoso. Deus tem um povo santo, um povo que é santo não por suas obras, não pela nossa consagração, mas única e exclusivamente pela ação graciosa de Deus em nossas vidas. Segura esse texto, vá comigo lá para o Antigo Testamento, em Ezequiel, por favor. Antes de Daniel, Ezequiel. Ezequiel 36. Vamos ver uma descrição profética dessa graça que Paulo está falando para Tito e para nós aqui hoje. Ezequiel 36, 25 até o 28. Tem muita coisa boa no profeta Ezequiel, não só o vale dos ossos secos. Vamos lá, 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, e vos purificarei de todas as vossas impurezas, e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. 27. Também porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis os meus mandamentos, e os praticareis. 28. Então habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Vai para o 31. Então vos lembrareis dos vossos maus atos e dos vossos feitos que não foram bons, e vós mesmos tereis nojo dos vossos pecados e das vossas abominações. 32. Sabei isto. Não é por vossa causa que faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e humilhai-vos por causa dos vossos atos, ó casa de Israel. 33. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todos os vossos pecados, farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam edificadas. Olha o profeta Ezequiel sendo usado por Deus para falar no dia em que eu vos purificar, apontando para Cristo Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Volte lá para Tito, por favor. Então nós somos santificados pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. Olha, quando o texto fala no verso 14, que se entregou. Irmãos, aqui nós vemos o verbo e o tempo verbal mais importante, na minha opinião, mais importante das Escrituras. Quando diz se entregou, em algumas versões, Jesus se deu. Já aconteceu, é fato. Jesus, o santo, o perfeito, se fez pecado por nós. Jesus se entregou num ato voluntário, propiciatório, substitutivo, eficaz, definitivo, abençoador, maravilhoso, digno de toda a glória. Ele se entregou enquanto nós ainda vivíamos os nossos pecados. Ele se entregou, ele se deu. E assim, e por causa disso, pelo amor dele, nós fomos justificados. Para quê, diz o texto? Para nos remir de toda maldade e purificar. Fomos justificados para a remissão dos nossos pecados. Ou seja, Jesus se deu por nós para nos redimir, nos resgatar do poder maligno. É a redenção. O preço desse resgate foi o precioso sangue de Jesus. O poder que nos assolava era o poder do pecado. Jesus nos resgatou das garras do poder do pecado. Outro texto. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu a vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles
na cruz. Colossenses 2, 13 ao 15. Então, pelo sangue de Jesus, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, somos purificados para boas obras. Diz o verso ainda. Purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Purificados. Para que assim a gente tenha condição de ser um povo próprio de Deus. Um povo da sua possessão, exclusivo, consagrado. Aqui o consagrado, em algumas versões, fala zeloso. Um povo zeloso que zela por boas obras, que se dedica às boas obras. Quem é esse povo que tem que se dedicar às boas obras? Como lemos no texto, os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, as mais novas, os jovens, os servos, esse povo, pai de família, aposentado, empresário, atendente, pintor, professora, bancário, filho, filha, viúvo, solteiro, cada um de nós, temos que ser um povo zeloso e dedicado às boas obras. Todos nós, sem dúvida alguma, sem distinção, somos chamados às boas obras. Só que quando a gente faz algo de bom, não é porque a gente é bonzinho, é pelo poder de Deus que opera em nós. Se há algo de bom em nós, é Deus operando em nós. Porque a graça de Deus cria em nós, como a gente leu em Ezequiel e o presbítero Léo falou no começo, nos Salmos, cria em nós um coração que ama a lei de Deus, se deleita nos estatutos do Senhor. Um coração puro que deseja obedecer à palavra de Deus. E no verso 15, então, Paulo conclui para Tito dizendo: fala essas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te menospreze. E por que eu estou falando isso? Porque essa palavra que é viva e eficaz foi útil para aquela igreja, é para nós hoje também. Útil e eficaz. Se aplica às nossas vidas. E falando em algumas aplicações, implicações, semana passada, eu e a Sheila, minha esposa, nós fomos à consulta do cardiologista. E a gente consulta juntos. Um novo médico, a gente mudou de médico. E a gente estava falando que a gente quer levar uma vida mais saudável, né? A gente come coisa saudável, coisa do bem e do mal, a gente fala. Né? Somos ociosos, a gente quer fazer alguma atividade física, enfim, estava conversando com o médico. E ele nos fez uma pergunta. Ele falou: vocês têm desejo ou vontade de levar uma vida saudável? Aí a gente ficou meio assim. Ele falou: não, porque o desejo é só uma intenção. Quem quer de verdade, tem vontade, tem determinação, corre atrás, vai e faz a coisa acontecer. E eu, é verdade, legal, né? Mas eu saí com aquilo pensando. De fato, na vida comum de cada um de nós, é assim que acontece. Mas na vida espiritual é totalmente contrário. Se nós desejamos a Deus hoje, não é pela nossa vontade. É porque é vontade de Deus operando em nossas vidas. E a graça fala disso, de uma dependência de Deus, fala desse desejo gerado por Deus em nossas vidas. Que a mesma graça que se manifesta salvadora, também se manifesta transformadora. A mesma graça que salva o perdido é a mesma graça que santifica o salvo pelo sangue de Jesus. E se eu e você tentarmos viver essa vida cristã pelas nossas próprias forças, nós vamos continuar levando uma vida de frustração e de decepção. Não conseguimos. Eu não sei qual é a tua história. Eu tenho 20 anos do Evangelho, eu passei por cada uma. E teve um tempo que eu tentei levar uma vida espiritual na força do meu braço, nas coisas que eu conhecia. Eu dei tanto murro em ponta de faca. Continuo aprendendo. Quanto mais dependentes nós somos de Deus, mais maturidade espiritual nós alcançamos. É invertido.
no reino de Deus. Quanto mais dependentes, mais maturidade. Então, eu digo para ti, meu irmão, minha irmã, quanto antes você assinar o seu atestado de incapacidade diante de Deus, melhor. O quanto antes nós admitirmos que eu e você não conseguimos ser o marido que Deus quer, a esposa que Deus quer, o pai que Deus quer, o filho que Deus quer, o pastor que Deus quer, o membro de igreja que Deus quer, nós não conseguimos. O noivo, o namorado, o cidadão, o trabalhador que Deus quer, não conseguimos. É melhor admitirmos logo isso. Nós não conseguimos. Precisamos reconhecer o quanto antes aos pés do Senhor, clamando a Deus, Deus, fonte és tu de toda a bênção. Senhor, eu sou fraco, eu facilmente me desvio. Toma, me prende com o teu amor, para que eu a todo tempo glorifique a ti, Senhor. Você conhece a música. Então eu e você precisamos dessa graça agindo em nós, pelo Espírito Santo, operando em nossos corações. Eu quero deixar para ti 3 perguntas. Você não precisa responder aqui, mas medita, responde para ti. A primeira delas é, eu te pergunto, a graça de Deus, meu irmão, já se manifestou salvadora para você? Na sua vida, você tem um relacionamento pessoal com esse Deus de graça? De joelhos, você já clamou a Ele por misericórdia, já reconheceu a Deus a tua incapacidade. Davi fazia muito isso. Se você não fez isso ainda, suplique a Deus, clame por misericórdia, confesse os seus pecados, diga com seus lábios, Jesus é o Senhor, diga isso para Ele. A segunda pergunta, será que a sua vida constante, essa vida de constante queda, de frustração, não é fruto da tua tentativa, do teu esforço de viver essa vida cristã na tua força? Será, irmão? Sabe, eu já tentei levar, como eu falei, quando a gente faz isso, quando a gente tenta por nós mesmos, é tipo o hamster correndo naquela rodinha da gaiola, vai, corre, não sai do lugar, não avança. Nós vamos ficar cansados, exaustos, não vamos chegar em lugar nenhum, porque é pela graça que somos salvos, é pela graça que somos transformados e santificados. Nós temos que entender que essa graça é derramada por Deus, é a operação de Deus em nossas vidas. Ele só está esperando você admitir, eu não consigo. Terceira pergunta, a graça que te salvou tem te capacitado para renunciar o modo de viver e as paixões desse mundo? Ou você ainda se ilude com a falsidade de uma graça que salva, mas não transforma? Essa graça que salva e não transforma é fake, é falsa. Pois aquele que te salvou verdadeiramente também te transforma, me transforma, cada vez mais na semelhança de Cristo. Se você ainda não foi transformado, provavelmente não foi salvo. Eu sei que existem estágios, etapas, né? Nós estamos no processo da santificação. Cada pessoa tem o seu tempo. Mas se nós somos ainda muito parecidos, irmãos, com aquele cara que se converteu naquela época, algo está errado na minha e na tua vida. Analise, se você é muito semelhante nas coisas espirituais ao João, a Maria do ano passado, algo está errado, porque nós estamos num processo que Deus vai operando de forma sobrenatural em nossas vidas. Sabe que eu e você não somos salvos simplesmente para ganhar uma passagem para o céu. É a salvação verdadeira de Deus que opera mudança de esperança em nossas vidas. Quando a nossa esperança muda, as vontades mudam, os desejos mudam naturalmente nesse processo e, consequentemente, as nossas ações vão mudar. Eu falei que eram 3 perguntas, mas tem mais 2. O que você está aguardando, eu te pergunto? E qual é a tua bendita esperança? O que você está aguardando? Qual é a tua bendita esperança? A resposta dessas 2 perguntas vão dizer quem é o teu Deus e para que você está vivendo. O que você está aguardando? Qual é a expectativa do teu coração? O que te faz dizer, quando isso acontecer, aí sim a minha vida vai dar uma guinada ou vai mudar? Qual é o desejo mais profundo da tua alma? Nós somos salvos, transformados e santificados
para viver uma vida de autodomínio, de justiça e piedade, para que a graça de Deus em Cristo penetre as nossas vidas, testificando da manifestação, da glória, do amor, da misericórdia do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então, se você vai sair daqui com algo em mente e no coração, pare de tentar sozinho. Pare de tentar sozinho. Admita a sua incapacidade. Amém? Talvez você aqui tenha se sentido frustrado, cansado. Talvez você pense, para mim não tem jeito. Eu te digo, que bom que você pensa assim. Renda-se ao Senhor. Nós temos que sempre buscar em Cristo somente, pois Ele é o Pai de toda boa dádiva. Senhor, nós rendemos graças a Ti, Pai, pela Tua graça nós somos salvos. Pela Tua graça nós estamos sendo salvos. Pela Tua graça nós seremos salvos. Bendito és Tu pelo Teu Filho que se entregou por nós. Bendito és Tu pelo Santo Espírito nosso Consolador que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Bendito és Tu, Senhor, o Deus que derramou da Tua superabundante graça, onde abundou o nosso pecado. Bendito és Tu, Deus de amor, paciente, bondoso. Bendito és Tu, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a aprendermos que esperar é caminhar, que é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos faz levantar todo santo dia. Ajuda-nos a sermos gratos nas pequenas coisas, Pai. Um dia de sol, de céu limpo, pela chuva que refresca, pelo pão nosso de cada dia, pela saúde, Pai, que temos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a reconhecermos as nossas fraquezas diante de Ti, porque quando somos fracos, o Senhor nos torna fortes. Pelo louvor da Tua glória, ajuda-nos, Senhor, e tem misericórdia de nós. Amém.